Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, lendo o nosso livro O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 7 desse livro, que corresponde ao capítulo 8 de Apocalipse. E o subtítulo que a gente vai dar continuidade é O Soar das 6 Trombetas. Tá bem? Antes de iniciar a leitura, peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas entendam melhor o livro de Apocalipse e se inscreva aí no canal, ok? O soar das 6 trombetas. As 4 primeiras trombetas afetam o ambiente. A primeira, em Apocalipse 8:7, envia saraiva, fogo e sangue sobre a terra, a fim de queimar 1/3 da sua vegetação. A segunda, Apocalipse 8, versículo de 8 e 9, prejudicou 1/3 parte do mar, as criaturas que nele se moviam e os navios que nele navegavam. A terceira, Apocalipse 8, 10 e 11, afetou as águas da terra, tornando-as amargas. E a quarta, Apocalipse 8, versículo 12, fez com que a 1/3 parte dos corpos celestiais deixasse de iluminar a terra. A cena em questão não deve ser lida segundo adverte no livro do Maurice, como se fosse prosa científica. Interpretar literalmente a literatura apocalíptica é um disparate. Essas 4 primeiras trombetas representam o fato do pecado da humanidade afetar o próprio planeta, conforme Romanos 8, versículo 20. E que parte do juízo de Deus contra Roma envolveria catástrofe na natureza, tais como falta de colheita, perda do comércio marítimo, etc. Por pior que fosse o soar dessas 4 trombetas, ficam sabendo imediatamente que maiores calamidades ainda estão por vir. Abre aspas. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Fecha aspas. Apocalipse 8, 13. As 3 últimas trombetas são piores do que as 4 primeiras, pois não afetam só o ambiente do homem, mas também diretamente os perversos. As 3 últimas... o soar da 5ª trombeta, Apocalipse 9, de 1 a 12, revela uma das cenas mais misteriosas e amedrontadoras de todo o livro. Quando o 5º anjo soprou sua trombeta, uma estrela, abre parênteses, mensageiro, Apocalipse 1, 20, fecha parênteses, veio do céu para a terra e veio do céu para a terra, abre aspas, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, fecha aspas. O abismo, abssos no grego, é a habitação de demônios, conforme Lucas 8:31, e o lugar de castigo preliminar dos anjos decaídos, da besta, Lucas 17:8, e do próprio Satanás, Apocalipse 17:8. Quando o mensageiro abriu esse abismo terrível, a atmosfera achava-se coberta de fumaça que saía do mesmo.
Da fumaça saía medonhos gafanhotos, demônios, cuja missão não era comer a vegetação na terra, mas ferir e atormentar os homens que, abre aspas, não têm o selo de Deus sobre a sua fronte, fecha aspas, conforme Apocalipse 9:4. Eles estavam destinados a criar tal angústia entre os homens que suas vítimas buscaria alívio na morte. Mas não lhe seria concedido que morresse. Apocalipse 9, 5 e 6. Devemos lembrar que não se trata da destruição de uma criatura real, da descrição de uma criatura real, nem como sugeririam alguns intérpretes dispensionalistas, de uma predição do primeiro século sobre uma batalha contra helicópteros de guerra. Beasley Murray, no seu livro, chama isso de, abre aspas, fantasia controlada, fecha aspas, fornecendo uma descrição altamente imaginativa do juízo divino contra Roma. A última parte do verso 7 parece tornar claro que qualquer que seja a aflição incluída aqui, ela vem da parte de homens perversos. Durante um longo período de tempo, abre aspas, 5 meses, fecha aspas, a humanidade sofrerá um destino pior do que a morte às mãos desses homens. A sugestão de Summers, no seu livro, agrada quando ele diz que a visão dos gafanhotos do abismo, abre aspas, simboliza a podridão diabólica, a decadência interna do Império Romano, fecha aspas. Um dos fatores que provocou a queda de Roma foi a série de governantes e líderes corruptos que mantiveram o poder. Um dos fatores que provocou a queda de Roma foi a série de governadores e líderes corruptos que mantiveram o poder. Um total espírito de corrupção interna e descrito aqui como vindo de dentro do império, abre parênteses, fora da terra, fecha parênteses, trabalhando para a sua destruição. Esse exército terrível tinha um rei cujo, abre aspas, nome em hebraico, fecha aspas, é Abaddon, e em grego Apolion, fecha aspas, em Apocalipse 9:11. Em suas línguas respectivas, ambas as palavras significam destruidor. Quem quer que seja essa pessoa, trata-se de um destruidor de tudo que é bom e santo. Vários comentaristas chamam a atenção para a íntima associação entre o nome grego deste personagem, Apolion, e do deus grego Apolo. Desde que Domiciano afirmou sua divindade por ser uma encarnação de Apolo, é possível que João estivesse usando aqui linguagem secreta para identificar o líder das forças que iriam trazer a destruição ao mundo como sendo justamente o imperador de Roma. Esta interpretação coincidiria com a identificação de Summers no seu livro sobre a invasão dos gafanhotos, notada acima. Ao soprar da sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 a 21, uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro no céu exclama, abre aspas, solta os 4 anjos que se encontram
atalados junto ao grande rio Eufrates, fecha aspas. Apocalipse 9, 14. Numa passagem anterior, ficamos sabendo das orações oferecidas neste altar para que a causa de Deus vença na terra, conforme Apocalipse 6, de 9 a 10 e 8, de 3 e 4. Essas orações estão sendo ouvidas e respondidas, a saber, 4 anjos, abre parênteses, não devem ser confundidos com os de Apocalipse 7:1, fecha parênteses. 4 anjos soltam um exército terrível de, abre aspas, 20 mil vozes, 20 mil vezes 10 milhares, fecha aspas, que estão presos no rio Eufrates. O Eufrates era a fronteira oriental do Império Romano. Além dele ficava os ferozes cavaleiros partos. O exército parto havia derrotado as forças romanas em Carrhae em 53 a.C. e em Vologese no ano 62 depois de Cristo. E Roma sentia-se mais insegura quando a possibilidade de futuras invasões, justamente com respeito a essa região. O simbolismo da sexta trombeta tinha como propósito despertar medo em Roma com relação aos terríveis inimigos da fronteira oriental. A predição não fica necessariamente confinada aqui à probabilidade de chegada dos partos, mas também indique a vinda de invasores impiedosos como eles que deveriam ser temidos e receados. A quinta trombeta chama a atenção para a vulnerabilidade de Roma devido à sua corrupção interna. A sexta enfoca uma série de invasões surgidas de fora de suas fronteiras. O Apocalipse estava informando os cristãos do primeiro século que tais invasões e o caos provocado no Império não seria simplesmente acontecimentos ocorridos ao acaso na história, mas Deus estaria por detrás dos mesmos, utilizando-os para castigar e destruir o perverso império. Os cavalos montados pelos inimigos de Roma nessa visão sopram, abre aspas, 3 flagelos, fecha aspas, fogo, fumaça e enxofre, matando 1/3 dos homens. Apocalipse 9, 17 e 18. Será que existe cavalos com cabeça de leão, cujas caudas sejam como serpentes, com cabeça para morder e ferir a humanidade? Claro que não. Trata-se de literatura apocalíptica e o autor tem uma grande latitude a seu dispor, a fim de criar imagens e pintar quadros fantásticos que transmitam uma impressão geral. Esta impressão geral criada aqui representa claramente a ruína indescritível e inconcebível que cairia sobre Roma com a invasão de suas fronteiras por inimigos implacáveis. Mesmo em sua ira ardente, Deus mostra, porém, a sua misericórdia através desta cena espantosa. A destruição fica limitada a 1/3 da humanidade, na esperança de que os outros 2/3 se arrependam de suas obras más.
Abre aspas. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver nem ouvir, nem andam, nem ainda se arrependam dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Fecha aspas. Apocalipse 9, 20 e 21. O pecado principal do império era a idolatria. O povo de Roma estava adorando o imperador em lugar de Deus, do Deus verdadeiro. E como a imoralidade anda sempre ao lado da idolatria, eles eram dados a assassinatos, feitiçarias, fornicação e roubos. O soar da sexta trombeta revela que Roma já avançara muito para poder salvar-se. O pecado gera pecado e o coração dos perversos tornou-se de tal forma endurecido que não podia mais arrepender-se. Nada mais resta senão enviar o último flagelo sobre o reino perverso da besta. Antes do soar da última trombeta, conforme Apocalipse 11, 15, há um intervalo compatível ao mencionado entre o sexto e o sétimo selo. Nesse intervalo, Deus mostrará a João e à igreja que sofre na terra qual seria a sua missão durante o período em que Roma estivesse sentindo o pleno impacto da ira divina pela sua pecaminosidade. Esta missão é explicada através de duas visões. O episódio do livrinho, Apocalipse 10, de 1 a 11, e as duas testemunhas, Apocalipse 11, de 1 a 14. Obrigado por acompanhar essa leitura. Depois a gente vai ver o episódio do livrinho, Apocalipse 10, de 1 a 11. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?